paz, irmãos. Amém? Boa noite. Que bom nós estarmos uma vez mais juntos. Hoje pela manhã tivemos o culto com a palavra abençoada do pastor Rodrigo. E hoje à noite mais uma vez eu tenho o privilégio de ministrar a palavra. E seguindo o que a pastora falou, eu quero muito orar para que o teu coração esteja aberto, os teus ouvidos abertos para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações hoje. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Eu quero falar nessa noite sobre lugares que nós necessitamos acessar em Deus. Existem lugares que nós precisamos acessar em Deus. Hoje à tarde, pensando, refletindo um pouco, na medida do possível também, na correria da vida, a gente tem que parar um pouco para ouvir. Na verdade, teríamos que parar todo o tempo, né? Para ouvir ao Senhor. E o que alcançou o meu coração é que nós, como igreja, como povo de Deus, como aquele e aquela que confessa Jesus como Senhor e Salvador, entende que serve ao Senhor, nós compreendemos pela palavra de Deus que o que a gente já conhece de Deus é muito pouco em relação àquilo que Ele é. Então existem lugares que nós precisamos acessar em Jesus. Existem ambientes que nós precisamos entrar em Jesus. Ambientes que talvez eu e você ainda não entramos, que nós ainda não provamos. Mas Ele, Deus tem esses lugares. Deus tem esse lugar. E Ele deseja, o desejo do coração do Pai, o desejo do coração de Deus, é que nós venhamos acessar esse lugar. E nós ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos para a palavra, nós vamos encontrar algumas pessoas, não vamos dizer muitas, né, mas algumas pessoas que alcançaram esse lugar, acessaram esse lugar, mas precisaram abrir mão, renunciar de algumas coisas para entrar neste lugar de Deus, para entrar nesse lugar que Deus reservou. Uma passagem, não é o texto que nós vamos ler hoje, mas uma passagem que sempre mexe no meu coração, mexe no meu espírito, é aquela passagem do encontro de Moisés com Deus, quando Moisés faz um pedido muito perigoso. Moisés pede para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus responde para Moisés: olha, até hoje nenhum homem pôde ver a minha face, mas tem um lugar junto a mim. Quantos querem um lugar junto de Deus? Levanta a sua mão. Aí Moisés diz assim, aí Deus diz assim para Moisés: olha, você não pode ver meu rosto, mas tem um lugar junto a mim. E Moisés aceita aquele lugar. Eu acredito que até um pouco insatisfeito, mas ele: tudo bem, Deus, eu acesso. E aí Deus fala: olha, eu colocarei, você vai ficar aqui na fenda da rocha, um lugar junto a mim. E quando eu passar, eu porei a mão sobre a fenda da rocha. E quando eu tirar a minha mão, você vai ver a minha glória, você vai ver as minhas costas. E eu acredito, irmãos e irmãs, o que Moisés viu ali impactou a vida daquele homem, transformou a vida daquele homem. Moisés foi um dos homens, dos personagens bíblicos que acessaram este lugar. E agora em Cristo Jesus, mais do que qualquer outro tempo, mais do que qualquer outra época, mais do que qualquer outra estação, em Jesus nós podemos acessar este lugar, porque a palavra de Deus diz que pelo sangue dele foi criado um caminho, um acesso a Deus. Então é possível nós chegarmos em outro nível em Deus. Amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: é possível você alcançar um outro nível. É possível nós alcançarmos um outro nível. Eu tenho mais ou menos 22, 23 anos de evangelho. Aceitei a Jesus, você que é bom de matemática, faça o cálculo aí. Aceitei a Jesus em 1998, então é um pouquinho mais de 20 anos. E eu posso dizer para vocês, eu ainda não estou satisfeito. Eu ainda não estou satisfeito. Eu quero Ele, eu preciso dEle. Eu preciso acessar lugares nele, porque eu sei que há lugares para eu acessar. E nessa noite nós vamos ver uma personagem, uma mulher, que ela conseguiu alcançar esse lugar. Ela entrou nesse nível.
havia barreiras para ela não entrar nesse nível, mas ela rompeu essa barreira, quebrou essa barreira. E parafraseando a palavra do pastor Celso, eu sinto o cheiro de chuva, irmãos, e eu sei que Deus está nos levando para outros níveis. Nós vamos acessar outros lugares em Deus, só que eu não vou acessar esse lugar sozinho, nós vamos acessar juntos, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, porque o fogo já caiu nesse lugar, e o fogo ele tem dois sinais, ou é para reprovação, ou é para aprovação. Eu quero ser queimado pelo fogo da aprovação de Deus. Por isso eu quero insistir, há um nível, há um lugar, há um ambiente que nós seremos convidados nessa noite para acessar. E eu creio que em nome de Jesus você vai sair desse lugar querendo acessar esse lugar. Amém? Porque é possível. Repete comigo, é possível. É possível você acessar esse lugar. João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. João 12, versículo 1 ao versículo 8. João 12, do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa da coleta e tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Feche seus olhos mais uma vez. Debaixo desse ambiente profético, debaixo da palavra da nossa pastora, da oração da nossa pastora, eu quero que o seu coração esteja preparado para aquilo que o Senhor vai mexer em você, para aquilo que Deus vai mover em você. Não é porque o pastor Alan está pregando, mas porque eu creio que a palavra de Deus, ela ainda continua, o evangelho continua sendo o poder de Deus. Poder de Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer nesse momento pela oportunidade de ministrar a tua palavra nessa noite. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que venhamos compreender aquilo que tu tens para nós. Senhor, abra, Senhor, o entendimento, que esse ambiente seja um ambiente de libertação, que esse ambiente seja um ambiente de cura, que esse ambiente seja um ambiente de graça, que esse ambiente seja um ambiente de libertação. Nós oramos, Senhor, nessa noite, que Satanás, que a voz da serpente, não coloque dúvida diante de nós, não coloque dúvida no nosso coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Ontem, queridos, nós tivemos aqui, e alguns de vocês estiveram conosco, nós tivemos aqui o nosso primeiro Compartilhar a Família, que foi um encontro que nós fizemos para os casais casados, ou aqueles que ainda estão no caminho de ajustar, e vão ajustar em nome de Jesus, amém? E ainda estão no caminho de ajustar. E nós tivemos ontem aqui, foi um ambiente abençoado, não é verdade? Foi um ambiente abençoado, foi um ambiente muito bom. Mais de 40 casais estiveram aqui, que foram ministrados pelo ambiente de Deus, pela presença de Deus. E eu me recordo, eu creio que você também que esteve conosco ontem, nós ministramos uma palavra que também tocou muito no meu coração. E eu comecei a minha pregação de ontem à noite, de sábado, dizendo que para mim aquele texto de Gênesis é a pior tragédia bíblica, porque é justamente naquele texto onde que Adão e Eva caem em pecado. O pecado entra na humanidade, entra na raça humana, e ainda continua sendo um problema. Mas hoje, pela graça de Deus, para esse problema nós temos a solução, que é o sangue de Jesus. Mas Adão e Eva entram num lugar que eles não deveriam ter entrado. Eles acessam um ambiente que não deveriam ter acessado. E esse ambiente onde que Eva e depois Adão, seu esposo, acessaram,
eles foram guiados por uma voz equivocada, por uma voz de engano. Eles foram guiados pela voz da serpente. E eu disse ontem que um dos grandes inimigos para que toda família de Deus seja uma família forte, um dos grandes inimigos para que uma família seja uma família forte em Deus, é quando essa família dá ouvidos à voz da serpente. E é a voz da serpente que tira Adão e Eva desse ambiente que nós estamos falando nessa noite, do ambiente da presença de Deus, porque o jardim ali, o jardim do Éden, a Bíblia chama o jardim do Éden, né, o jardim do Éden. O jardim do Éden não era simplesmente ou somente um jardim, não era uma localidade geográfica. O jardim do Éden era a manifestação pura e completa da presença de Deus. Deus coloca o homem no jardim, para que o homem governasse o jardim, mas para que principalmente o homem desfrutasse daquele ambiente, porque Deus nos criou, queridos e queridas, para desfrutar, amém? Mas não para desfrutar somente de coisas boas. O maior propósito pelo qual Deus nos criou é para desfrutarmos da sua presença. É para isso que nós fomos criados, é para isso que eu e você fomos criados. Então, diante da voz da serpente, Deus tira Adão e Eva do jardim e fecha os portões do jardim, até que a solução viesse. Nós cremos que a solução já veio, e a solução está aqui, e ela se chama Jesus. O sangue de Jesus nos criou um novo e vivo caminho. Nós podemos acessar ao Pai, nós podemos acessar ao Senhor, nós podemos ver em Cristo o rosto do Pai. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que a todos quanto deram-lhes o poder, e a palavra poder é dunamis, da onde que a gente saca a palavra dinamite, ou seja, é uma explosão. Deus está dizendo que a todos quanto creram em Jesus, há uma explosão nele, há um poder dele. Qual é o poder? De serem feitos filhos de Deus. Então o nosso maior poder, e eu creio, irmãos, eu sou do manto, eu gosto de profecia, eu gosto de reteté, eu gosto de monte, irmãos. Eu creio no monte do fogaréu, eu creio no gravetinho pegando fogo, Sidney. Eu creio nisso. Mas o maior poder que Deus nos deu é a autoridade de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Esse é o maior poder que nós temos. Não somente para falar em línguas, e eu creio nos dons de línguas, claro. Não somente de entregar profecia, eu creio também. Mas a maior autoridade que nós temos é esse nível de paternidade, que eu quero convidar você a entrar nessa noite em nome de Jesus. E olhando para a Bíblia, irmãos, nós encontramos, como eu já disse, inúmeros exemplos bíblicos de homens e mulheres que conseguiram romper essa barreira da religiosidade, conseguiram romper essa barreira do medo, da timidez, e acessaram lugares que ninguém havia acessado até então. E esse texto de João aqui, que nós vamos encontrar também em Mateus 26 e Marcos capítulo 14, conta a história de uma família que nós conhecemos. Você já deve ter ouvido muito falar da família de Lázaro, o tal do homem que foi ressuscitado depois de 4 dias. Ninguém acreditava que ele iria ressuscitar. Jesus manda retirar a pedra e chama Lázaro para fora, e Lázaro sai, mesmo diante de todas as limitações, impedimentos e palavras de multidão, e até mesmo das próprias irmãs de Lázaro. Jesus ressuscita, pelo poder da sua palavra, Jesus ressuscita Lázaro. E esse contexto aqui, essa palavra, ela ocorre a partir da família de Lázaro. O texto bíblico diz, versículo 1, olha aí, o versículo 1 diz que Jesus estava indo para onde, irmãos? Jesus estava indo para uma cidade, para uma aldeia chamada Betânia. E quem vivia em Betânia? Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus vai para Betânia, e chegando lá, acontece algo, não na casa de Lázaro, mas na casa de um outro homem, de Simão o leproso. Só que esse texto aqui, claro que ele fala de Jesus, porque o evangelho é Jesus, Jesus é o centro da mensagem, Jesus é a própria mensagem, mas existe uma mulher chamada Maria, que é a chave desse texto. O texto bíblico vai dizer que essa mulher entra na casa que não era dela, e faz algo
extravagante. E eu anotei isso aqui, Isabela, foi testificação da minha palavra. Faz algo extravagante que até então ninguém fez naquele momento. E foi uma coisa que chamou bastante atenção. Então existem algumas lições que eu quero compartilhar com você sobre o que essa mulher fez para Jesus. Aonde ela se comprometeu, o nível de comprometimento que ela teve com Jesus, a lição espiritual, os princípios espirituais. E preparando essa palavra aqui, eu pensei que o que Maria faz, queridos, não é uma lição de moral. A atitude, a ação de Maria, a reação de Maria, mais do que a ação, a reação de Maria é uma reação de adoração e de entrega, é um ato de adoração e de entrega. Por isso, queridos, que eu comecei a minha palavra dizendo que há um nível que nós podemos acessar em Deus que a gente ainda não acessou. Há um nível extravagante com Jesus que eu preciso acessar. E eu quero convidar você a acessar nessa noite. Esse texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para uma aldeia chamada Betânia. E Betânia, queridos, você pode ler aí o capítulo 11 depois, o capítulo 12, para você entender melhor. Betânia, ela era uma aldeia, era um ponto de referência para o ministério de Jesus. Porque nessa aldeia de Betânia existia a casa de Lázaro, de Marta e Maria, que era uma família. Então Betânia, eu quero que você guarde isso aqui. Betânia, Jesus encontrava em Betânia uma casa de amigos. Jesus tinha muito mais além do que discípulos em Betânia. Jesus tinha em Betânia amigos. Mas nesse texto em particular, Jesus não está na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus está na casa de um homem chamado Simão leproso, que lá em Mateus e em Marcos fala especificamente desse homem chamado Simão leproso. E é nesse contexto que aparece essa mulher chamada Maria. Jesus estava com Simão, na casa de Simão, seus discípulos estavam com ele, Lázaro, que havia ressuscitado, estava com ele, Marta, a outra irmã de Lázaro, estava com ele, mas ali estava Maria. E Maria transforma aquele jantar em um ambiente de adoração. Maria consegue transformar aquele encontro social num ambiente extravagante de adoração. Ela transforma aquele lugar. E no versículo 3, acompanhe comigo, olha aí no versículo 3, nós vamos ler. O versículo 3, ele diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Como eu disse aqui, esse texto nós vamos encontrar também em Mateus e nós vamos também encontrar em Marcos, mas Mateus, por exemplo, irmãos, e é uma tradução que é uma revelação, melhor dizendo, é um detalhe que nós encontramos no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus vai dizer que Maria, ela quebra o vaso. Ela não só derrama o que havia dentro do vaso, ela quebra o vaso. E Marcos também vai dizer que ela quebra o vaso sobre a cabeça de Jesus. Mas independentemente se foi na cabeça ou dos pés, o princípio aqui que nós aprendemos com essa mulher, que era acostumada, olha aqui para mim, eu quero que você pegue essa palavra. Maria, queridos, ela era acostumada com a presença de Deus. Ela já estava acostumada com a presença de Jesus. A presença de Jesus para Maria, por Jesus ser amigo dela, da família dela, por Jesus ser amigo dos irmãos dela, por Jesus ser amigo de Maria, dela mesma, a presença de Jesus era normal, era uma rotina, era um costume receber Jesus na casa dela. Mas agora, primeiro, ela não está na casa dela, ela está na casa dos outros. Só que mesmo na casa dos outros, e mesmo sendo normal, natural, costumeiro,
Maria está na presença de Jesus, ela vai além do costume, ela vai além da rotina. Então a lição espiritual que nós aprendemos aqui, por que Maria quebra o vaso sobre Jesus, por que Maria derrama aquele bálsamo, e o texto dá um detalhe precioso, era um bálsamo precioso, era um bálsamo caríssimo. Por que Maria faz aquilo? Porque Maria, por mais que estivesse acostumada com a presença, ela não permitiu que o costume dela, que a rotina dê a presença de Jesus, impedisse ela de reconhecer a presença de Jesus. Para Maria não era normal estar com Deus, para Maria não era normal estar com Jesus. Todo dia que ela estava com ela era um dia extraordinário. Todo dia que Maria estava com Jesus era um dia extraordinário. Todo dia que Maria estava com Jesus era uma novidade que ela provava, era uma novidade que ela escutava, era um impacto, era um confronto que ela recebia. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós como igreja nos acostumamos com a presença, e isso é perigoso. Porque quando nós nos acostumamos com a presença de Jesus, nós perdemos a reverência. Quando nós nos acostumamos com a presença de Jesus, e a presença de Jesus, a vida com Deus se torna rotina, nós perdemos o padrão da entrega extravagante de adoração. Não choramos mais, não dobramos mais os nossos joelhos, não choramos mais na presença do Senhor, porque nos acostumamos com a presença de Deus. Mas uma coisa nessa noite que eu quero te ensinar: é perigoso você se acostumar com a presença. É perigoso você tornar a presença de Jesus uma rotina para a tua vida. Pastor, o senhor está dizendo o quê? O senhor está dizendo que eu não preciso ter Jesus todos os dias? Claro que você precisa ter Jesus todos os dias, porque isso é uma promessa. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Mas eu não posso tornar essa promessa um costume e uma rotina, lidar com ela como eu estivesse lidando com qualquer coisa. Porque qual foi a diferença entre Maria, Simão o leproso e os discípulos? A diferença de Maria era que ela não permitiu, e eu quero que você guarde isso no teu coração, ela não permitiu que o comum limitasse ela do extraordinário. Ela não permitiu que o comum, que o rotineiro, impedisse ela de viver o extraordinário. Você quer viver o extraordinário de Deus? Então não permita que a presença dele se torne uma rotina e algo comum na sua vida. E é por isso que eu gosto muito desse texto do Antigo Testamento, que ele vai dizer, e nós cantamos, hoje foi fogaréu o ministério de louvor, né? O texto bíblico lá em Êxodo, se não me falha a memória, ou em Deuteronômio, agora me falhou a memória, mas o texto bíblico vai dizer que o fogo continuará ardentemente no altar, não é isso? O fogo queimará continuamente no altar. Só que nós esquecemos o versículo anterior. O versículo anterior vai dizer que todo dia pela manhã o sacerdote teria que sair para buscar lenha, porque quem acendeu o fogo foi Deus, mas o responsável de mantê-lo somos nós. Deus acendeu uma chama em você, e hoje nós profetizamos que essa chama vai ser renovada em nome de Jesus. São chamas novas que se queimarão, amém? Chamas novas vão queimar dentro de nós, você crê nisso? Chamas novas queimarão no nosso coração. Agora quem vai manter esse fogo somos nós. Por isso que toda manhã a gente tem que buscar a lenha. A presença de Jesus não pode ser normal, não pode ser comum, irmãos. Não pode ser algo rotineiro. Eu não posso permitir que o comum me limite ao extraordinário. Maria, queridos, ela foi além de um ambiente favorável, além de um ambiente comum, além de um ambiente confortável. Primeiro porque mulher naquela época não tinha muito direito, ela corria um grande risco. Segundo que a casa não era dela. Então o que Maria faz? Maria, ela vai além do ambiente, além daquilo que era favorável para ela, porque primeiro ela podia ficar em casa. A gente não sabe qual era a distância da casa de Simão o leproso para a casa dela. Ela poderia ficar em casa, ela poderia ficar num ambiente favorável, ela poderia ficar num ambiente comum, ela poderia ficar num ambiente confortável.
Mas o texto bíblico vai dizer que ela quebra o frasco de alabastro sobre Jesus, e a quebra daquele vaso foi uma declaração de que ela fez, ela não podia mais voltar atrás. Vou repetir. Maria quebra o frasco de alabastro sobre a cabeça de Jesus, e ao quebrar aquele frasco, ela faz uma declaração do que o que ela estava fazendo ali, ela não tinha mais como voltar atrás. Ela não podia mais recolher os cacos, ela não podia mais recolher o bálsamo, porque já estava derramado. Aleluia. Ramanasebe assai. Já não tinha mais como voltar atrás. Você quer entrar em um novo ambiente em Deus? Você está disposto nisso? Você quer entrar? Não tenha medo não, levanta a sua mão. Você quer entrar no novo nível de Deus? Saiba de uma coisa, você está quebrando e não tem como mais voltar. Porque o que se quebra não tem como mais ajuntar os cacos. E pior ainda, havia um conteúdo, havia um azeite precioso, ela não tinha como mais juntar o azeite. Vou repetir mais uma vez, que eu achei isso aqui fantástico. Ela quebra o frasco de alabastro sobre a cabeça de Jesus, e a quebra daquele vaso era uma declaração do que ela estava fazendo ali, não tinha mais como voltar atrás. Nós precisamos entender que o nível de vida com Jesus é uma decisão de quebrar tudo, de romper com tudo e derramar tudo, irmãos. Ou eu dou tudo para Deus, ou Deus não tem nada de mim. Ou eu derramo tudo de mim, ou Ele não tem nada de mim, irmãos. No reino de Deus é tudo. É o tudo. Porque é na entrega. Eu quero que você guarde isso aqui também. Porque é na entrega do tudo que há em mim, que eu recebo tudo que há nele. Eu vou ajudar você a repetir para o irmão que está ao seu lado, para ele guardar. Repete com ele assim. Porque é na entrega do tudo que há em mim, que eu recebo tudo que há nele. Você quer receber tudo que há em Jesus? Eu quero. Mas tem um preço, tem um vaso de alabastro para ser quebrado. E por que ele precisa ser quebrado? Porque Deus precisa nos ensinar que quando escolhermos o caminho do discipulado de Jesus, é um caminho que não tem volta, é um arado que eu não posso mais olhar para trás, é um vaso que eu quebrei e não tem como mais juntar os caquinhos. Você sabe por que a gente ainda não viveu a plenitude da presença de Deus? Porque muitos de nós aqui nessa noite ainda estamos tentando ajuntar os caquinhos que Ele mandou quebrar o vaso. E eu me coloco nesse lugar. Por muitas vezes eu já me encontrei na minha vida tentando ajuntar o óleo que eu derramei, e não tem como mais ajuntar, já está derramado. Não tem aquele, para não perder minha característica de pregação, né? Vou contar uma historinha aqui. Não tem aquele ditado que leite derramado, né? Já se foi? Não tem como chorar pelo leite derramado, não é verdade? É a mesma coisa, irmãos. Só que essa mulher, ela não chora pelo azeite derramado. Ela chora porque ela estava constrangida com a presença de Jesus. Irmão, está na hora de você parar de chorar pelo leite que já foi derramado e começar a se constranger com a presença daquele que te pediu tudo, porque quando eu entrego tudo para Ele, eu recebo tudo que há nele. Tem muita gente tentando ajuntar o leite que já foi. Eu sei que é meio chato, mas hoje eu vou ser chato um pouquinho com você. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, se o leite derramou, já era. Não tem mais como voltar atrás. Cara, como isso é forte. Não tem como mais voltar atrás. João capítulo 6, versículo 66, se não me falha a memória. O texto bíblico vai dizer que Jesus faz um discurso pesadíssimo. Jesus faz um discurso em João capítulo 6, dizendo o seguinte: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí o texto vai dizer o que, irmãos? O texto vai dizer que muitos o que eram seus começaram a abandonar, ficando somente os 12.
Aí o texto bíblico vai dizer que virando-se Jesus, ou seja, olha só que interessante no detalhe, irmãos. Jesus está falando e está andando, porque Ele não vai parar pela minha inconstância, não. Jesus está dizendo: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A multidão deixa. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: quanto a vocês, vamos usar um português mais limpo, né? Enquanto a vós, enquanto a vocês. Aí Pedro se levanta, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida e sobre a tua casa. Levanta a tua mão direita, que eu quero profetizar em nome de Jesus. Pedro diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna, e temos visto e ouvido que Tu és o Filho de Deus, aquele que haveria de vir? Você quer receber isso? Pedro chega para Jesus, porque a gente precisa muitos momentos ser como Pedro. Senhor, para onde? O barco já está furado, as redes já estão rasgadas, o meu negócio já foi perdido, já deixei de ser empresário da pescaria, agora sou empresário do reino. Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Precisamos entrar nesse ambiente de entrega por Jesus, irmãos. Essa mulher, ela quebra o frasco, e eu vou repetir, porque ela quebra aquele frasco de alabastro? Porque ela estava declarando para Jesus ali, que o mais precioso não era somente aquele bálsamo que estava sendo derramado dele, mas Maria estava declarando para Jesus o seguinte: mestre, a partir de agora eu não vou voltar mais atrás, porque não tem mais como voltar atrás, não tem mais como recolher o bálsamo que foi derramado, não tem mais como colar com super bonde, com cola quente esse vaso, já foi. E é por isso que eu acho fantástico que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: eu tenho tudo por perca, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O versículo anterior, Paulo vai dizer assim: eu considero estas coisas como perca. A tradução original desse texto, Paulo está dizendo mais ou menos assim: tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei, todos os títulos farisaicos e religiosos que o judaísmo poderia me dar, está lá em Filipenses capítulo 3. O original, Paulo usa a palavra, e eu quero que você tenha muita maturidade que eu vou falar. Paulo está dizendo assim: eu considero essas coisas que eu conquistei diante de Jesus, eu considero essas coisas como esterco, como nada. O original do grego é esse, como coisa que não tem valor, porque tudo que está diante de Jesus perde o valor, irmãos. Ou é Ele ou é Ele. Então Paulo está dizendo: eu tenho como perca, eu tenho como refúgio, eu tenho como nada, eu considero como nada. Nós precisamos entrar nesse nível. Existe um nível além da vida com Jesus que eu não posso retroceder. Eu não posso retroceder. O que Maria está dizendo aqui, o que eu quero repetir para o teu coração, é que se você convidou Jesus para entrar na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia: não tem como mais você retroceder. Não há como retroceder, o vaso já foi quebrado. Repete comigo, pastor. Repete comigo, pastor. Eu quebrei meu vaso. Você tem certeza? Você tem certeza que ainda não tem uma esperança para você voltar atrás? Eu espero que em nome de Jesus não. Mas se tiver ainda a tentativa de recolher os cacos, faz um favor para mim, joga os cacos que sobraram fora. Joga os cacos que sobraram fora. Maria quebrou o frasco. Os cacos, nem o bálsamo derramado. Não havia mais como recuperar aquilo que ela fez. Porque irmãos, nós ainda somos tão superficiais na nossa entrega com Jesus.
Por que a nossa vida cristã ainda é tão superficial? Por que ainda nós somos tão rasos na nossa adoração? Eu creio que a resposta disso é que o frasco ainda não foi quebrado e o óleo ainda não foi derramado o suficiente. Por isso que a gente ainda é raso na nossa adoração. A gente não tem profundidade na nossa entrega. É por isso, irmãos. É por isso que às vezes a gente chega no culto já com a preocupação de ir embora, já olhando para o relógio. Sim ou não, igreja? Porque a gente ainda é superficial, a gente ainda é raso. Eu lembro lá no Paraguai, irmão, você foi para um culto numa tribo indígena, só índio, a indiazada danada, a tribo dos Tobacon. Irmãos, sabe quantas horas era o culto? 4 horas de culto, cantando em Guarani. Eu cantava em língua estranha e eles em Guarani. 4 horas, irmãos, o templo tremia. 4 horas, em pé, cantando e dançando. Com 1h30 a gente já está cansado no culto. Porque a gente ainda não aprendeu o que é intensidade. Estou dizendo que você não possa se cansar fisicamente. Claro que você pode se cansar fisicamente. Eu também me canso. Essa semana foi muito batida para a gente. Ontem eu tive que trazer minha mulher para cá mais cedo. Meu filho também teve que ir mais cedo. Hoje já deveria para eu ter vindo um pouco mais cedo também. Claro que a gente se cansa. O cansaço é natural. Mas mesmo diante do cansaço, Deus nos convida a nos entregar. Então essa mulher, ela é profunda na adoração dela. E ela não é só profunda, ela é intensa. Ela entrega tudo. Tudo que ela tinha, ela derrama. E ela não só derrama, ela quebra, ela rompe. Por que somos ainda tão superficiais na nossa entrega? Por que ainda somos tão rasos na nossa adoração? Porque o frasco ainda não foi quebrado e o óleo ainda não foi derramado. Maria quebrou o frasco. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, meu querido e minha querida. O que você precisa quebrar na tua vida? O que você precisa ainda romper na sua vida para você entrar nesse nível que é possível entrar, irmãos? Mas tem coisas que a gente precisa quebrar, tem coisas que a gente precisa entregar, tem coisas que a gente precisa romper. Toda possibilidade de retrocesso Maria quebrou, irmãos. Você precisa entender nessa noite que o convite que o Espírito Santo está fazendo para você e para mim é: você precisa quebrar toda possibilidade de retroceder. Se ainda há uma possibilidade de você retroceder, hoje em nome de Jesus você precisa quebrar. Maria quebra toda a possibilidade de retrocesso. O que nós precisamos quebrar para sermos constantes, perseverantes e intensos? O que a gente precisa, irmãos? Maria derramou cerca de 300 denários. O texto bíblico vai dizer que essa mulher derrama cerca de 300 denários. Essa mulher, irmãos, biblicamente falando, historicamente falando, socialmente falando, economicamente falando, e todos os mentes que a gente pode encontrar aqui, essa mulher, ela derrama na cabeça de Jesus 1 ano de trabalho. Ela derrama 1 ano de vida sobre a cabeça de Jesus. Ela derrama 1 ano de trabalho. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que você precisa derramar? Por isso que eu tenho falado, irmãos, nós ainda somos superficiais, ainda não somos profundos. O que nós precisamos romper em Deus? Essa mulher derrama tudo. É uma entrega total. E aí vem o versículo 3, e aqui eu quero terminar.
E o versículo 3 para mim, ele é maravilhoso, porque ele fala da consequência do rompimento. João 12, 3. A última parte do versículo, mas vamos ler o versículo todo. João 12, 3. Ele diz assim: então Maria, tomando uma livra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa do perfume daquele bálsamo. Se a tua casa ainda não está perfumada, é porque você precisa ainda derramar o que não foi derramado. Se a tua casa ainda não tem um perfume de Cristo, se a tua vida ainda não tem um perfume de Cristo, é porque você precisa derramar o que ainda não foi derramado. Para falar assim, o terceiro ensinamento, para você entender aqui melhor, o terceiro ensinamento que nós aprendemos com Maria é que há coisas que eu preciso romper para que o perfume encha toda a casa. E sabe o que a casa aqui significa? A tua vida. A casa aqui significa a tua família. A tua família precisa sentir o perfume de Cristo. A tua casa precisa ser cheia da presença de Deus. Mas para a gente encher a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, a nossa vida, eu preciso romper o que ainda não foi rompido. E você sabe o que precisa romper na sua vida. Nessa noite eu quero fazer um convite de rompimento para você. Eu quero convidar você para um rompimento, porque a gente só entra em níveis novos com Deus se a gente rompe. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, vou usar essa expressão de pregador. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você sabe o que você precisa romper. Talvez você precisa romper uma vida que ainda não está em santidade. Talvez você precisa romper uma vida que não tem ainda comprometimento com o reino. Talvez você precisa romper uma vida rasa com Deus. Nessa noite eu quero convidar você a romper. Pastor, é possível? É possível, porque Maria fez. E se Maria fez, eu também posso fazer. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ministério de louvor. Para você entender melhor a minha palavra nessa noite, como eu faço para acessar novos níveis em Deus? Primeiro, eu não posso permitir que a presença de Deus se torne comum na minha vida. Segundo, eu não posso retroceder naquilo que eu já derramei. E terceiro, eu preciso romper com coisas que ainda há em mim. Se você está disposto nessa noite, eu quero convidar você a entrar num nível de rompimento com Deus. Deus está nos chamando como igreja para um novo nível, para uma nova estação, para uma nova etapa. E você está sendo convidado a provar isso juntamente conosco. Nós vamos ministrar uma canção. E eu quero convidar você nessa noite. Se você está com um vaso de alabastro aí na sua mão, para você quebrar. Você sabe qual é o vaso que está na tua mão? Talvez o vaso que esteja na sua mão seja ainda coisas lá fora que você não quer deixar. Talvez o vaso que está na sua mão seja um pecado que se tornou rotina e costume para você. Talvez o que está na tua mão, que é o vaso que você precisa quebrar, seja o seu receio de entregar a sua vida a Jesus.
Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, eu convido a você a se colocar diante do Espírito Santo nessa noite.